Nessa passagem aqui, fala sobre o primeiro milagre de Jesus. Amém? Amém. 2 dias depois, houve um casamento em Canaã, na Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. O vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mãe, por que eu deveria me preocupar com isso? Ou você? Minha hora ainda não chegou. Amém? Vamos até aqui por enquanto. Então, irmãos, essa passagem é tão linda, né? O primeiro milagre de Jesus, o primeiro milagre que ele fez foi num casamento. Para ele dizer para nós, ele está dizendo para nós que ele se importa com a família. O primeiro milagre que ele fez foi no início de uma família, um casamento. Amém? Então, como que aconteceu isso? Jesus foi convidado para esse casamento. Maria e os discípulos também. Então, com certeza, eles estavam lá, porque eles eram amigos de Jesus. Amém? Então, aliás, Jesus era amigo deles, da família, eram conhecidos. Galileia, Caná de Galileia, ficava entre Cafarnaum e Nazaré. Então ele ficava no meio, Canaã ficava no meio. Então é Caná que chama, não é Caná. Então Jesus ele passou praticamente a vida toda dele naquele lugar ali, né? Cafarnaum, Nazaré onde ele cresceu, né? Então Jesus nos diz hoje que ele está no meio da nossa família. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, em nome de Jesus nós estamos aqui, Pai amado. Vamos falar sobre a Tua palavra, Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor use a minha boca, Senhor. Que o Senhor use o meu entendimento, que o Senhor passe para os meus irmãos, Pai, tudo que o Senhor quiser passar para eles hoje. Para que a gente entenda, Senhor, de coração, Senhor, tudo que o Senhor quer nos dizer hoje, neste momento. Nós sabemos que a família é um projeto de Deus, que o inimigo está aqui para destruir a família. Mas o Senhor Jesus é maior que tudo, o Senhor Deus é maior que tudo, Ele está no nosso meio. E Ele vem para nos dizer que Ele vai nos guardar de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, ali começa. Ele é convidado para esse casamento, Maria está lá, os discípulos estão lá. E Maria observa que o vinho está acabando. Ela observou e ela chegou para quem? Diretamente para Jesus. E falou para ele: filho, está acabando o vinho. E naquela época era vergonhoso, e até hoje é. Tu vai para uma festa de casamento e falta comida, falta alimento. Não é vergonhoso para eles que estão fazendo? Então Maria, ela viu isso. E chamou ele e falou: filho, está acabando o vinho. E aí, ele fala: mas mãe, o que eu tenho a ver com isso? E você? O que você tem a ver com isso? E aí acaba ali. Ela só vira as costas, sai e fala para os servos, né, do casamento: faça tudo o que eles disserem. Nesse momento eu imagino que a troca de olhares entre Jesus e Maria. Quando a gente olha para nossa mãe ou a gente olha para o nosso filho, a gente já conhece o olhar da mãe, não conhece? Conhece o olhar do filho, você não precisa falar nada. Só de você falar, com certeza Jesus deve ter feito um sinalzinho para ela só virar e falar: façam tudo o que ele disser. Ela sabia que ele ia fazer. Era o primeiro milagre dele. E ele falou que a hora dele não tinha chego ainda. Não era a hora dele fazer ainda. Mas ele foi lá e fez. Amém? Então, ele chegou e falou ele olhou e viu ali que tinha 6 potes. Chama de talho, pote de pedras, né? E ele falou para os servos: enche de água. Então, o que os servos podiam pensar na hora? Água? Será que está faltando água no casamento? Não é água, Senhor. É vinho. Só que eles não retrucaram. Eles foram lá e fizeram. Trouxeram água, encheram de água. E aí aconteceu o milagre. O que aconteceu ali foi uma transubstanciação. Foi transformação da substância entre água e vinho. Água virou vinho. Jesus fez isso num casamento, né? E não foi um vinho qualquer, foi o melhor vinho. Foi servido o melhor vinho para o pessoal do casamento. Amém? E o que Deus quer nos dizer? O que o Senhor quer nos dizer com então essa passagem? Eu lendo aqui e pesquisando e estudando sobre esse milagre de Jesus,
Tem várias coisas aqui para a gente entender, para a gente aprender. São lições, são ensinamentos para a gente usar na nossa família. Hoje, a pregação é para a nossa família, irmãos. Quando Jesus fala dessa palavra aqui, é porque o Senhor quer falar com a nossa família. Amém? Então, ali, a partir dali, Jesus dá o início aos milagres dele, né? E depois disso, os discípulos creram nele. Foi o primeiro milagre. E aí os discípulos viram aquilo e falaram, meu Deus, ele é mesmo Messias, né? Então começa ali os milagres de Jesus e sobretudo, como eu falei, na nossa família, tá bem? O primeiro ensinamento, ou lição que a gente aprende com isso, é que nós devemos sempre convidar Jesus para nossa família. Sempre convidar ele para nossa casa. Eu lembro que no nosso casamento, né, amor, tinha uma plaquinha que dizia, Jesus é nosso primeiro convidado, nosso convidado de honra. E a plaquinha ficou na cadeira da frente. Foi no nosso casamento isso. Mas aquilo foi uma simbologia, né? Mas que o nosso coração queria, Jesus ali queria. E ele estava ali, com certeza ele estava. Então, o primeiro ensinamento que nós temos dessa palavra é que nós temos que convidar Jesus para estar todos os dias conosco. Todos os dias na nossa família. Sem Jesus, você acha que dá para uma família ser feliz? Não. O nosso casamento tem que ser construído no quê? Na rocha. Se a nossa casa for construída, casamento ou família, né? Nossa casa for construída na areia, o que vai acontecer? O mar vai vir e vai levar. E se for construída na rocha, que é Jesus, nada abala. Nós não podemos passar por qualquer problema, mas nós vamos estar lá firme em Jesus. Ele nos sustenta. Então, a primeira coisa é convidar ele para estar na nossa família. Não como um convidado qualquer, ou como um hóspede que vem e vai, dorme ali um fim de semana, vai embora. Não. Nós temos que convidar Jesus para ele ser nosso amigo, nosso conselheiro, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Amém? Ele é o nosso Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa família. Então, você não precisa de coisas. A gente não precisa de coisas. Nós precisamos da presença de Jesus. Existem famílias que tem mansões, que tem carros luxuosos do ano, troca de carro todo ano, é aquela coisa linda, maravilhosa, a conta bancária linda, viaja para o exterior e volta, aquela, né, folia. Mas eles são tristes, porque eles não têm o principal, que é Jesus. Em contrapartida, nós que vivemos na nossa, né, vida humilde, nós temos Ele, isso é importante, Jesus está na nossa vida. Às vezes falta alguma coisinha ali, mas logo a gente consegue, porque Jesus vai nos abençoar. Né? Às vezes tu está lá tomando uma sopinha, né? Que nem ontem, né? O Governo fez uma sopinha com uns pedacinhos de frango, uma delícia. Mas Jesus estava presente, não precisou de um banquete, não precisou de caviar, não. Jesus estava lá na simplicidade da nossa vida. E é isso que Ele quer estar conosco, dessa forma, nessa simplicidade que nós estamos. Eu sei que Jesus, Ele é o centro da nossa vida, né, amor? Em tudo é Ele. Nós aprendemos que sem Jesus não somos nada. De manhã a gente acorda, eu nem dou bom dia pro meu marido. Eu falo com Deus primeiro. Eu consagro meus filhos todos os dias. Eu peço que o sangue de Jesus Todo-Poderoso envolva a minha família, envolva meus filhos, envolva a igreja, os irmãos da igreja, todos os dias nas nossas orações. Que Jesus, o sangue dele é tão precioso, tão maravilhoso, que ele nos cura, ele nos liberta, nos purifica de todo mal. Nos liberta mesmo. Amém? Então, sempre trazer Jesus para a nossa família. O segundo ensinamento que nós temos aqui também é que, mesmo quando Jesus está presente na nossa família, pode haver problemas. Ali no casamento, Jesus estava presente, não estava? E faltou vinho. Então, na nossa família, no nosso corre-corre do dia a dia, Jesus vai estar conosco, mas pode haver problemas, como qualquer um. Ele falou que no mundo tereis aflições, né? Mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele falou. Ele não falou que ia ser um mar de rosas. Você vai me aceitar, eu sou meu Salvador agora e agora a vida vai ser cor-de-rosa. Nunca ele falou isso. Ele já nos alertou que vamos ter aflições nesse mundo. Mas era para a gente estar junto com Ele. Vai faltar alguma coisa, mas depois Ele mesmo vai repor. Amém? Então, o outro ensinamento é que a gente tem que entender que nós vamos passar por problemas. Tem gente que fala assim, não sei você, quanto mais eu vou para a igreja, mais, como que fala? Coisas ruins acontecem. Mas não é. Vai acontecer, mas nós temos que crer em Deus.
Às vezes Deus permite que a gente passe por problemas para a gente ser dependente dele. Totalmente dependente dele. Amém? Então eu lembro que quando fala assim que Deus está presente, Jesus está presente, eu lembro na época que nós íamos embora para Balneário, a Mariana tinha 5 meses. Então nós íamos para cá e foi uma luta, irmãos, para a gente conseguir emprego, né, mãe? Foi difícil. Logo depois eu fui morar com a minha mãe, me separei do pai da Mari. Fui eu com os 3 filhos para cima da casa da minha mãe. Fui morar lá, dormia na sala, no colchão. A Cátia e a Mariana também lá, o Luiz também lá. Cheia a casa do apartamento da minha mãe. E foi uma luta. Foi um sufoco. Mas nunca faltou riso, alegria. Né, mãe? Sempre tinha briga. Era aquela casa de família, né? Tinha briga, tinha, né, aquelas discussões bobas de irmãos, mas daqui a pouco estava todo mundo bem. Jesus nunca faltou na nossa casa. Eu, quando eu tinha 18 anos, foi quando eu me converti, que eu tive encontro com Jesus. E nessa época, minha mãe também já estava na igreja, foi ela que me levou na época, né? Então, desde lá, quando a gente conhece Jesus, a gente nunca mais esquece dele. Como diz a pastora, né? Esses desviados é porque com certeza não conheceram Jesus. Não tiveram um convívio com ele, não tiveram nada com ele. Porque quando a gente conhece ele, a gente nunca mais sai de perto dele. Então, desde lá, nós tivemos problemas. Temos problemas ainda. Eu tenho certeza que cada um de vocês também tem. Mas Jesus sempre esteve presente na nossa vida. Ele, é nele que a gente se agarra. É a rocha da nossa vida. Então, qualquer problema que vier, é nele que a gente vai se grudar. E ele sempre está com a gente. Amém? Então, sempre com problemas, mas com Jesus. Tá? Amém? Outro ensinamento que nós temos é que depois desses problemas todos, quando nós temos problemas, nós temos que identificar o problema. Nesse caso aqui, quem que identificou o problema? A mãe. Ela é mulher. Nós mulheres temos essa sensibilidade. Deus nos deu isso. Nós temos uma visão além do alcance, como dizem. Porque a gente consegue ver, a gente consegue perceber as coisas. Os homens não, eles já estão fazendo, já estão... Né? As mulheres, elas param e percebem o que está acontecendo. Maria com certeza olhou aqui, aquela muvuquinha lá entre os servos e falou, está acontecendo uma coisa, vou lá ver. Né? Então a gente, nós mulheres, irmãos, Jesus está falando conosco hoje, Deus está nos falando. Sejam, como é falado na palavra, sábias. A mulher sábia edifica a casa. Então, ter sempre a anteninha ligada. Deu algum probleminha com o filho vive lá no quarto jogando videogame. Será que está certo aquilo ali? Né? O outro está saindo da noite para as baladas. O que será que ele está fazendo? Ficar sempre de antena ligada. Algum problema, não esconder esse problema. Não deixar para resolver amanhã. Tem gente que passa pelos problemas da vida, joga embaixo do tapete e deixa ali, ó. Ah, depois eu resolvo. Tem pais e mães que hoje largam o celular para as crianças beber e vão, para não ter incômodo, não ter problemas, as crianças ficam no celular, jogando, em vez de ter uma vida, um convívio com o pai e a mãe. No momento que eles têm que ficar com o pai e a mãe, o pai e a mãe larga eles lá, que daí é, né, tranquilo, eles vão poder fazer o que querem, e a criança perde aquela qualidade de estar com o pai e a mãe. Então, a primeira coisa é identificar, como Maria identificou. Nós temos que estar atentas e identificar o problema. Porque às vezes o problema está lá pulsando, latejando e você não está ligando com aquilo. Os problemas no relacionamento de marido e mulher, de família, têm que ser resolvidos, irmãos. Não deixa para amanhã. Uma vez eu escutei uma pregação que o pastor falava assim: qualquer problema que tu tenha com teu marido, resolva no dia. Não dorme brigada com teu marido, porque o inimigo vai entrar no meio. Essa história de não dormir, eu briguei, eu vou dormir no sofá e o outro na cama, tá errado. Quem que vai dormir contigo daí? O inimigo ou o próprio? Ele vai entrar no meio de vocês dois e vai acontecer isso. Eu e o Edson, a gente pode discutir, mas antes de dormir, dá um jeito de conversar e tá tudo bem. Nada de ficar com rancor, tem que perdoar. Conversa, coloca os pingos nos is e perdoa um ao outro e acabou. Antes de dormir, porque no outro dia já ficou lá para trás. Já é um dardozinho do inimigo. Ele já atacou no teu casamento, vai ficar ali. No outro dia acontece outra coisa, mais um. E aí vai indo. Vira uma montoeira, depois a gente não dá conta. Não dá conta, o casamento vai por água abaixo. Todos os problemas que tiverem, nós temos que resolver no dia. Se for um problemão, vamos levando, vamos procurar quem nos ajude.
mas é resolvido no dia. Amém? Hoje de manhã eu sonhei com essa time traído. Já levou uns tapas cedo? Tô brincando, não bate no meu maridinho, né, amor? Agora sim. Daí eu já repreendi o nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a gente tem problemas, acontece, né? Já resolvi com ele, deu uma chamadinha, coitado, não tem culpa, né, na minha cabeça, meus sonhos. Mas Deus, às vezes, ele também nos avisa por sonhos. Ó, preste atenção, pode estar vindo uma cilada do inimigo, não é? Acontece. Veja, fica de olho de pé, uma mulher sábia. Vamos orar, vamos repreender em nome de Jesus. Amém? Amém. O quarto ensinamento é que quando a gente... Olha só, quando você já lá diagnosticou o problema da tua família, do teu casamento, já sabe qual é o teu problema, tu vai fazer o quê? O que Maria fez? Quando ela soube que era o problema do vinho, ela foi direto para quem? Para Jesus. Ela não foi lá conversar com a outra amiga, ó, fui convidada para esse casamento, olha lá como que eles estão, agora acabou o vinho, que vergonha, né? Por que não se programaram? Maria poderia ter feito isso. Ela fez isso? Não. Ela ficou quietinha, foi lá para Jesus, entregou para ele, porque quem quer resolver o problema? Jesus. Ele ia resolver. Foi lá e entregou para ele. Então, leve o problema para a pessoa certa. Quem é a pessoa certa? Todos os nossos problemas, irmãos, no casamento, na família, é direto para Ele. É direto nas mãos do Senhor, nos pés do Senhor. Toma aqui, Senhor, meu filho. Meu filho que não vem para a igreja, meu filho que não quer saber de Ti, Senhor. Eu estava até conversando com a minha mãe. Eu tenho o Daniel, mais velho. Eu fui na casa dele esses dias conversar com ele. E eu abracei ele na hora de ir embora. Eu falei, filho, Jesus está voltando. Falei para ele, abracei ele. Filho, Jesus está voltando, você está perdendo tempo, você tem que ir para a igreja logo. Aí ele fez assim para mim, tipo, tá louca, né? Eu falei assim, Jesus, se ele não quer te aceitar, se ele não quer que o Senhor seja salvador dele, faça isso por mim. Entra dentro daquele coração, mesmo que ele não abra a porta. Faça isso por mim, eu sou tua serva. Eu te sirvo há anos e vou te servir o resto da minha vida. Faça isso por mim. Eu tenho certeza, irmãos, que um dia o Daniel vai estar aqui nessa igreja e vai ser um servo do Senhor. Por mim mesmo. Se ele não quer, vai ser por mim. Um dia ele vai agradecer. Mas vai ser por mim. Que o Senhor venha. Entre na vida dele. E aí eu estava conversando com minha mãe ontem, né? Então, irmãos, às vezes tu tem um irmão, um filho, um neto, um sobrinho, que ainda não aceitou Jesus. Mas não se desespere. Leva o problema para os pés de Jesus. Ele vai fazer de tudo. Ele vai fazer o milagre dele. Amém? Então, nós temos vários ensinamentos, né? Para que Jesus venha nos ajudar, para que Jesus venha fazer um milagre em nossas vidas. Nós temos que fazer... Esses ensinamentos da palavra é vivo. Você viu, eu já vi essas pregações várias vezes, várias formas. Mas hoje Deus falou comigo assim, simples, mas para a família. Amém? O quinto ensinamento, então, é a necessidade de você crer e obedecer a palavra de Jesus. Nós temos que crer e obedecer. Não é só crer, nós temos que obedecer. Quando Jesus fala, está falado, e a gente tem que falar amém. Não tem que estar murmurando, não tem que estar criticando, não tem que estar batendo o pé. Ah, mas por quê? Eu não entendi. O servo lá não perguntou para Jesus, mas Jesus, nós estamos precisando de água, a gente precisa de vinho. Ele não perguntou, ele simplesmente obedeceu. Muitas vezes na nossa vida a gente não vai entender o que Jesus quer de nós. Você vai olhar e falar, mas não tem lógica o que Jesus está fazendo, como diz a pastora, né? Meu Deus, nosso senhor é louco, meu Deus. Às vezes não tem lógica, você não vai entender na hora. Você vai entender depois. Mas obedeça. Nós temos que ser filhos obedientes ao Senhor. Porque se a gente não obedece, o milagre vai parar ali, ó. Ele não vai acontecer. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Amém? A desobediência, ela impede que o milagre aconteça. Se nós obedecemos o que o Senhor fala, tudo de bom vai acontecer na nossa vida, porque Ele sabe o que é bom para nós, as nossas necessidades, né? Então nós não temos que estar criticando, nem retrucando, nem murmurando. Olha o que aconteceu com o pessoal, com aquele povo lá do deserto. Só murmuravam o tempo todo, eles ficaram lá, ó, rodando por anos. E o milagre deles, que era chegar em Canaã, nunca vinha.
Porque eles estavam lá só murmurando. Amém? Então sempre obedecer a palavra de Deus. Amém. Quando você crê, Deus opera milagres. Quando Jesus pegou aquelas tábuas e transformou a água em vinho, o que era sem cor, sem sabor e sem cheiro, agora virou, né, o vinho saboroso, cheiroso, a cor de vinho. Às vezes nosso casamento não tem mais aquele sabor. Às vezes o casamento não tem mais aquele cheiro de amor, nem gosto. Às vezes nossa família está assim, ó. Tu entra, ninguém cumprimenta ninguém abraça ninguém, não tem mais carinho, não tem mais amor, só naquela correria do dia a dia, só traz de dinheiro para cá, dinheiro para lá e discussão. Às vezes nossa família está assim. Mas aonde Deus coloca a mão, Ele transforma. Aonde Jesus está, Ele transforma. Jesus, Ele pode transformar a nossa vida hoje. Basta a gente crer e obedecer. Jesus pode transformar uma bebida, uma cachaça em pão. Jesus pode transformar brigas, mágoas e sentimentos em união, amor, né? Ele pode transformar um casamento que está destruído. Ele pode ir lá e colocar mais amor um pelo outro, né? Então Jesus, Ele pode fazer tudo na nossa vida. É só a gente querer colocar nas mãos dele, nos pés dele, que Ele vai agir. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. E o último, né, ensinamento que nós temos aqui também é que quando Jesus faz um milagre, o melhor sempre vem depois. Amém. Quando Jesus transformou água em vinho, o vinho que foi servido no final era um vinho bom, era o melhor que existia. Tanto que o Emetre, que chama, né, que serve ali, que é responsável, ele provou do vinho e aí ele foi lá e falou para o noivo: olha, geralmente, né, e normalmente acontece de servirem um vinho, né, bom no começo, aí depois está todo mundo alegre, lá contente, aí ele vai servir um vinho de segunda categoria lá, né? E você não fez isso, tu quebrou o protocolo, tu serviu o melhor vinho no final. O que Jesus quer dizer isso com nós? Dizer para nós hoje? Que o final do Senhor é muito melhor. A gente não está vendo, mas o melhor vinho vai vir no final. Ele vai fazer o milagre e depois nós vamos colher ainda os frutos desse milagre. Amém? Amém. Então, às vezes, a gente está aqui, ó, preocupado com um filho que não é convertido, com algum problema na família. Jesus vai lá e opera o milagre. Ele aceitou Jesus, e agora como que vai ser? Mas lá na frente, aquele teu filho que andava pela rua, que andava fumando maconha, bebendo e se embriagando, vira um pastor. Não acontece isso? A gente vê isso. Olha como Jesus é bom. Na nossa família, a Kátia vivia na praia bebendo e fumando maconha. Ela cansou de cantar aqui. Hoje ela está aqui, ó, louvando o Senhor. Mas a minha mãe creu, confiou em Jesus e levou para onde o problema dela? Para os pés da cruz. Para os pés de Jesus. Deixou na mão dele e ele agiu. Hoje minha mãe colhe os frutos de ver uma filha aqui no altar. Na verdade, vê a família toda, né? Porque tá a Nai no altar, eu tô no altar, falta o Luiz, mas ele vai vir em nome de Jesus. Eu creio. Então, Jesus é tão maravilhoso, irmãos, que a gente não precisa se preocupar. É só obedecer e crer e levar tudo nas mãos dele. Amém. Todos os dias das nossas vidas, a gente passa 24 horas, nós temos tempo para falar com Jesus, muito tempo. É só entregar tudo para eles, irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Era isso, irmãos, que eu tinha para falar hoje? Amém. Amém? Vamos orar então? Amém. Vamos orar então para que Jesus venha nos transformar a nossa vida, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor amado, eu te entrego cada irmão desse local hoje, Senhor Jesus. Que o Senhor venha trazer tuas bênçãos, Pai. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre cada um deles, Pai querido. Que o Senhor venha mostrar os problemas, para que eles identifiquem os problemas na família, Pai amado. E que todos os problemas sejam entregues em tuas mãos, Pai. Para que o Senhor possa fazer o teu milagre, para que o Senhor possa transformar a vida deles, Pai amado. Assim como o Senhor transformou água em vinho, Senhor. Que a família, que o casamento, Senhor, tenha um
novo gosto, Senhor, uma nova cor, que seja agora colorido pelas tuas mãos, Jesus, que tenha um cheiro bom, Senhor, que somente o Senhor pode fazer isso em nossas vidas, Pai. Te entrego cada um de nós em tuas mãos, Senhor. Venha com o teu poder, venha com o teu amor sobre nossas famílias, Pai. Nossa família te pertence, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.